Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos começando mais um Ponto a Ponto, direto do Congresso Espírita Paraibano, o 8º Congresso Espírita, que tem como tema central Entrega-te a Deus. Estamos recebendo aqui o nosso querido Alberto Almeida. Alberto Almeida, que sempre colabora conosco, trazendo aquela energia do Pará, não é? Alberto, que é um palestrante espírita e que sempre nos toca com a sua forma de falar sobre a família, falar sobre as emoções. E nós vamos, Alberto, seja muito bem-vindo. Vamos conversar hoje um pouco mais. A alegria é minha de poder estar novamente aqui na Paraíba e poder compartilhar com todos uma temática tão importante desse congresso, que é Entrega-te a Deus. E nós vamos conversar como enamorar-se por Deus a vida inteira, não é? Essa sensação de estarmos sempre em sintonia com Deus. E qual é a responsabilidade, então, Alberto, da família em despertar na criança a importância de Deus? É fundamental, notadamente nos dias de hoje, onde as relações, especialmente que pega da adolescência, têm se inclinado muito para o materialismo e para o ateísmo. O jovem hoje se ressente dessa vulnerabilidade da infância, dos pais conferirem às crianças a possibilidade dessa aproximação com o divino. É tão importante a alimentação para as nossas crianças, quando se pensa em termos de nutrientes, trazendo um aporte calórico adequado, proteínas, lipídios, triglicerídeos, vitaminas, para o corpo, quanto para a alma, o acolhimento parental, a amorosidade, o carinho, a atenção, e oferecendo essa alimentação que promove a transcendência do ser. Porque se as calorias atendem o corpo, o conteúdo psíquico, metafísico, subjetivo, que se reporta à divindade, fala à alma. E no mundo hoje que se vive, não dá para poder viver sem transcendência. Não dá para viver apenas com o corpo, com a imanência. É necessário transcender. E o divino é esse convite para que se olhe a vida para além do corpo, do sensório. E a gente começa fazendo isso nesse investimento na infância, desde pequeno, levando a criança a meditar nas coisas, a acariciar as flores sem lhe perturbar a expressão, a poder aspirar o perfume, a tocar uma folha, a coletar, por exemplo, um graveto do chão e poder falar dos vegetais, ver uma planta, mas também um animal, o vento, falar do divino através da obra, falar do Criador através da própria criação. É uma forma de meditação, é uma forma de oração, aonde nós vamos nos reportando a divindade no cotidiano, em todas as coisas. Para além, portanto, sem excluir, da oração propriamente dita, do evangelho no lar, daquela prática que o Espiritismo nos estimula muito, que é de cultivar o evangelho no lar, a presença da divindade, mas fazê-lo amplamente no cotidiano das relações familiares com a criança, trazendo que a divindade não está num lugar, ela permeia a nossa cotidianidade, as nossas relações, o dia a dia, ensejando, portanto, que a criança tenha esse olhar para o divino em qualquer lugar. Quando chegar na adolescência, nós teremos feito uma boa base para aquela alma, para enfrentar um mundo que hoje tem se colocado muito hostil às religiões como elas têm se apresentado. Isso esse arcabouço, né? Essa base tão importante na infância, até porque, como você disse, nós estamos vivendo um cotidiano muito agitado em todos os sentidos. Essa poluição que está interna dentro da gente e essa poluição externa, né? O que tem adoecido as pessoas. Então, nós estamos vendo cada vez mais jovens com depressão, jovens que estão adoecendo, né, nessa dificuldade de relação com o outro, não é? Então, como a gente pode auxiliar esses jovens, né? A gente falou um pouco da infância, esse processo de desenvolvimento, mas aí é para esse jovem que agora se apresenta
nos seus desequilíbrios ou nas suas contradições internas e que precisa ser auxiliado. Como esse jovem, como nós podemos ajudar esse jovem a enamorar-se também por Deus? Se não se fez na infância, vai se ter muito mais dificuldade de lidar com o jovem. Especialmente porque os jovens hoje, eles são muito críticos, muito seletivos. Eles não aceitam as coisas porque alguém disse. Ou, se os pais lhe falarem de Deus só na adolescência, há, pela própria período etário, uma tentativa de negação, que faz parte bem desse período de mudança, onde o filho, nessa faixa etária, ele faz um contramovimento em relação aos pais, na expectativa de se diferenciar. E como as religiões elas têm apresentado um Deus exclusivista, um Deus antropomórfico, um Deus de alguns, então há naturalmente uma reação do jovem muito crítica à religiosidade que se apresenta nos dias de hoje, que está desconectada da espiritualidade, uma religiosidade que não transforma as pessoas em pessoas melhores, uma religiosidade às vezes está muito presa no culto, na relação apenas social, uma religiosidade social sem um movimento de imersão que possa significar uma transformação. Então, o jovem, quando vê isso, ele rechaça pela idade, rechaça porque não teve base, rechaça porque não teve o cultivo de uma religiosidade familiar e também daquela que ele pudesse frequentar em algum lugar, no cultivo com outras crianças e jovens. Então, ele nega e refugia-se no materialismo que tem conseguido fazer hoje muito estrago dentro da sociedade. Então, eu considero que esse jovem ele vai precisar ter um interlocutor mais capacitado para poder falar com ele em nível de ciência e poder fazer esse link, que o Espiritismo consegue fazer esse link com muita propriedade, de juntar o raciocínio filosófico com o fato científico, derivando, portanto, numa perspectiva de espiritualidade. É possível fazer isso com o jovem se se tem essa performance, e o Espiritismo nos ajuda a ter essa performance, porque você não fica num argumento só meramente dogmático, religioso, puramente místico. Você vai nas entranhas do conhecimento e junta filosofia, ciência e religião para dar ao jovem uma concepção de que a divindade ela é uma matéria que não está na exclusividade da religião, que ela pode ser vista filosoficamente, que a ciência pode nos ajudar a entender Deus, né? E de que a religião é um departamento do conhecimento que avaliou Deus, analisou Deus e às vezes fracassou porque usou muito Deus para o exercício do domínio do ser humano. Então, hoje, há até na ciência um movimento na área científica que estuda Deus com diversos pesquisadores que trazem o seu olhar mostrando que a natureza ela detém uma expressão de que há uma inteligência subliminar, subjacente, que criou tudo isso aí. Esses pesquisadores reúnem em diversas partes do mundo, são diversos ramos da ciência. Eles chamam isso de o design inteligente. É interessante, porque é uma proposta de olhar a vida sobre diferentes especialidades que tem como uma confluência o divino. Não com o nome de Deus, né? E não com uma assertiva religiosa, mas sim como uma análise filosófica a partir dos fatos que nos levam a entender de que o universo ele teve na sua base, na sua origem, uma inteligência que o gerou. Ok. Existem alguns jovens que dizem, e até adultos também, né, que não vivenciam nenhuma religião, mas acreditam em Deus. Mas não vivenciam isso. Então, há muito questionamento diante principalmente hoje, acho que esses anos nós tivemos muito atrito com relação às religiões, o que afastam as pessoas, às vezes, do envolvimento, por exemplo, da convivência em um ambiente, vamos dizer assim, religioso. Não é?
dificuldade de diálogo tem afastado as pessoas de Deus, no sentido de cada um querer, como diz o ditado popular, puxar a sardinha do que está mais certo, do caminho mais correto e afastar as pessoas dessa convivência? Acho que Emmanuel, quando propõe na introdução do livro Nosso Lar, uma fala que vem ao encontro desse conteúdo que você traz, e que para mim é muito pertinente quando ele diz que o mundo precisa de espiritualismo, de espiritismo, mas precisa sobretudo de espiritualidade. É que as religiões, de um modo geral, elas ficaram presas ao seu exclusivismo de verdade. E muitas vezes isso acirrado gera o fanatismo. E o fanatismo gera, às vezes, você pensar que o inimigo é aquele que pensa de você diferente, é um herege, e às vezes precisa ser detonado. Daí surgem os homens-bombas, para pegar apenas um exemplo. Então, a religião, ao invés de fazer um movimento de convergência, de nos linkar, de nos propor um mergulho na espiritualidade, ela ficou a serviço do culto, ela ficou a serviço de uma verdade exclusivista, e isso gerou e gera hoje muito problema na sociedade de um modo geral. Eu penso que nós precisamos explorar a espiritualidade, que nos une. Há uma grande universidade que nós poderíamos chamar de espiritualidade. Dentro dessa universidade tem cadeiras. O espiritismo, o budismo, o maometanismo. Essas cadeiras estão dentro da espiritualidade. Nós precisamos focar na espiritualidade, que nos une, que nos aproxima, que nos torna irmãos, que nos torna filho do divino. Ninguém tem uma procuração de que Deus é o meu. Né? Deus não sabe que ele pertence a ninguém. Então, eu acho que esse olhar pequeno, mais acanhado, tem nos afastado do ponto de vista do relacionamento em torno da divindade, porque nós deixamos de estender as mãos e deixamos de considerar de que Deus é um só e de que as religiões são expressões de acesso ao divino e que elas não precisam ser uma contra a outra e nem excludentes. Verdade. Hoje nós estamos tentando, né, cada vez mais, hoje aparece cada vez mais questões emocionais, né, distúrbios emocionais. Não é? Então, como o enamoramento de Deus pode auxiliar o ser nesse processo da sua autocura, né, do seu reencontro consigo? O ser humano não é só um sistema nervoso, não é só um corpo. As emoções, elas comparecem na formação de cada personalidade, na estruturação do ego e se manifesta no ser humano como uma pulsão de natureza, portanto, subjetiva. Nós não somos, portanto, só matéria, nós somos emoção. Mas nós somos, para além da emoção, nós somos um ser que pensamos, raciocinamos, logicamos, nós temos uma mente. Mas tudo isso junto não é suficiente para lograr promover ao indivíduo um estado de pacificação interior e de plenitude. Nós precisamos, para além dessa estrutura física imanente, buscarmos a transcendência, buscarmos as nossas origens mais profundas, o sagrado que se esconde, por assim dizer, para além do ego. Então é necessário cultivar o divino numa perspectiva de que eu sou um ser espírito, eu sou alma. Eu não sou só cognição e mente, eu não sou só emoção, eu não sou só corpo. Se eu consigo olhar nessa dimensão sistêmica, eu ultrapasso a dimensão do humano, sem negá-lo, e vou para uma dimensão transhumana. Eu vou além do ser que vai morrer, berço-túmulo, para perceber que eu sou um viajante do universo. Eu sou um ser que traga uma marca divinal, capaz de, em ultrapassando a dimensão egóica, poder lidar com os meus conflitos emocionais, com os meus transtornos orgânicos, com a minha dificuldade cerebral, com a minha inteligência, que às vezes traz movimentos curiosos. Eu sou capaz de harmonizar isso. O fio de prumo que alinha corpo, emoção, cognição, inteligência, pensamento, é exatamente a dimensão crística, a dimensão búdica, que o ser humano está investido. É o Atma na linguagem oriental, pegando assim o hinduísmo. Nós precisamos saber que nós não somos seres meramente humanos. Nós somos seres divinais. E quando a gente mergulha nessa perspectiva,
nós conseguimos lidar com o melhor manejo sobre a nossa estrutura corpórea, sobre doenças, sobre o formato do corpo, que às vezes a gente não aceita ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, sobre o metabolismo, sobre as doenças, mas também sobre o medo, sobre a raiva, sobre a alegria, sobre a tristeza, sobre a ansiedade, mas também na perspectiva da inteligência, para que a nossa inteligência não fique a serviço do sofisma, de engrupir os outros. Enfim, nós conseguimos fazer um alinhamento do ser e conseguimos, nesse manejo, estabelecermos uma relação de conexão cósmica, porque nós somos um ser cósmico. Mas essa conexão com o Wi-Fi divino, ela se faz a partir dessa senha. A senha é o Atman, é o Cristo interno, é o Buda interno. Se eu não conseguir fazer mergulhos nessas perspectivas, nessa perspectiva interior, se eu não conseguir fazer essa introspecção, essa interiorização, eu vou ficar só na periferia. Ainda que lidando com um material subjetivo, que é a emoção, por exemplo. Eu vou ter dificuldade de lidar com isso. Eu vou ter dificuldade de entender como é que o meu metabolismo funciona, o metabolismo orgânico. Eu vou ter dificuldade de poder fazer o manejo do meu discernimento, da minha capacidade de logicar. Então, é necessário para podermos resgatarmos a plenitude, a saúde integral, eu poder perceber que eu sou um ser que guardo dentro de mim uma dimensão luminosa e que eu preciso acessá-la para me conectar com o divino que está em tudo. E aí eu respeito você, eu respeito as plantas, eu respeito os animais, eu respeito a Mãe Terra. Eu passo a ter uma relação de saúde que não é só minha, egoisticamente. É uma saúde sistêmica. E nessa olhar para a saúde sistêmica, eu me embuto nela. Porque seria uma presunção eu querer ganhar saúde só minha em detrimento dos outros. Vivendo num mundo poluído, por exemplo, numa terra massacrada, nos irmãos que vivem na miséria. Então, não dá para poder viver assim. A saúde, nesse olhar, ela precisa ser global. Ela precisa ser integral do ponto de vista socioambiental e embutindo os seres humanos, social, portanto. Mas eu só posso conseguir isso se eu conseguir fazer essa imersão na mais profunda realidade do que eu sou, para que eu não fique apenas adstrito a uma carcaça, que vai ter tempo de validade, ou a dimensão da emoção, que às vezes eu não sei lidar com ela com tristeza, não sei lidar com processos de adoecimentos, às vezes no âmbito psiquiátrico, ou não sei lidar com a minha inteligência que fica a serviço do egoísmo, da exploração, enfim. Eu penso que lidar com o divino é muito mais do que uma saída para fora, é uma entrada, usando-me de uma força, um pleonasmo, é entrar para dentro, profundamente. Você está à frente, né, de uma instituição, o Jardim das Oliveiras, não é isso? E como essa relação com os trabalhos nos aproxima de realidades diversas, né? E como essas pessoas que são assistidas, elas também entram em contato, porque às vezes, na grande maioria, há uma diversidade de religiões que estão presentes dentro de uma instituição. Então, como levar esse trabalho à frente, né? Utilizando daquilo que as pessoas trazem e deixando que esse Deus esteja bem mais amplo do que ligado apenas ao espiritismo. Como é a sua vivência nesse O Jardim das Oliveiras, ele desenvolve uma atividade evolutiva, emocional e ética dentro de um bairro de periferia onde a miséria campeia e nós lidamos com famílias socialmente miseráveis. E na convivência nós aprendemos com eles, aprendem conosco, nós nos temperamos e fazemos uma grande movimentação de ajuda social, moral, socioeconômico, afetivo, no qual não há a obrigatoriedade da religiosidade enquanto profissão, artigo de fé, como estrutura, pré-requisito para atender. As pessoas, na maioria delas, não são espíritas e nós nem nos preocupamos que sejam, porque essa não é o pré-requisito. Estimulamos apenas que as pessoas possam ser melhores e em que nós podemos ser úteis. E a maioria das pessoas tem religiões e nós estimulamos que elas fecundem-se
imersões religiosas correspondentes. E fazemos esse trabalho nos dando as mãos. Para levantar recursos, nós criamos um site chamado Jardineiro Net, que eu quero te convidar. O Jardineiro Net é uma proposta de um site onde você faz algumas reflexões em torno do espiritismo e a sua assinatura vai para o exercício desse trabalho socioeconômico para atender essas famílias que estão abaixo da linha da pobreza. E no Jardineiro Net você tem vários temas. Inclusive tem um que eu estou lançando agora, um dos produtos dentro desse site Jardineiro Net, chama-se Imersão Reflexiva, onde a gente aborda um tema em aprofundamento. E vamos abordar, estamos lançando agora em janeiro, casamento, vida conjugal. Estamos fazendo em módulos um aprofundamento sobre a temática, onde eu quero convidar você, se você tiver interesse, relação afetiva, casamento, casou, separou, vai casar. Esse é um tema que está disponível e nós estamos gravando vários módulos, já estão 4 módulos gravados, já estão postados dentro do Jardineiro Net. Assine o Jardineiro Net, você contribui nessa ação com o Jardim das Oliveiras, sendo um jardineiro à distância, e se beneficia dessas reflexões. Legal. Isso é um trabalho de solidariedade humana. Verdade. Vamos ser jardineiros aí nesse lindo jardim, né, do bem. Você falou em relacionamento, como, né, no relacionamento nós podemos cultivar esse enamoramento com Deus, para que a relação esteja em harmonia. Se eu amo apenas a máscara social, eu estou condenado ao fracasso, porque hoje eu estou no sucesso, amanhã não estou. Hoje eu estou prestigiado, amanhã não estou. Hoje eu estou na crista da onda, depois eu estou mergulhado afogado. Então, se eu me prendo apenas ao corpo, a relação, ela se ficar adstrita ao corpo. É uma relação passageira também, porque o corpo perde o vício, a idade é implacável, as pessoas podem engordar, emagrecer demais, e aí o vínculo é só físico. Se o vínculo é só físico, o relacionamento está perdido. Se eu me vinculo ao outro pela dimensão da emoção, é um vínculo mais profundo para além da máscara e do corpo. Eu faço uma vinculação de forma mais intimista. Aí a relação tende a ser mais duradoura. Mas lidar com as emoções de cada um é muito punk. Porque a gente lidar com as nossas próprias emoções é complicado. Sim. Imagina lidar com o mau humor do outro, com o ciúme do outro, com a ansiedade do outro, com a raiva do outro. Então a proposta é de que a gente possa ver o outro como um caminhante da escalada evolutiva, criado por Deus. Então, ver o outro como sendo um filho de Deus, mas ver-me como um filho de Deus. E aí vai a proposta de você fazer uma relação, de você com você mesma, além do ego, para poder olhar o outro para além do ego. Ou seja, eu não vou olhar apenas pelas encrencas do outro, com as emoções do outro, eu vou olhar que o outro está em constante mutação. Aquela famosa fala do Maluco Beleza, né? A metamorfose ambulante. Nós somos uma metamorfose ambulante divinas. Se eu olho o outro nessa perspectiva, eu dou conta, portanto, de me relacionar com o outro. A minha relação, ela se torna divinal, não é porque o outro é perfeito, porque o outro é acabado, porque o outro é uma pessoa santa, não é isso. É porque o outro é um caminhante que caminha comigo e eu me linko a ele, não apenas por dados superficiais, eu me linko a ele porque eu escolho e ele me escolhe para fazermos uma caminhada junto. Ainda que tenhamos encrencas, ainda que não sejamos a estética corpórea desejável, ou sejamos modelos, ainda que tragamos muitos problemas do ponto de vista emocional, histórico, familiar, mas nós escolhemos caminhar juntos numa mesma direção, em movimentos de transformações reciprocamente compartilhados, e é essa talvez a viagem mais bonita que alguém pode fazer. É a viagem do acasalamento, numa perspectiva de profundidade, encontrando no outro o divino que vai se conectar com você. Quando duas pessoas se relacionam nesse ambiente e desse lugar, é mais fácil lidar com o humano, com a contradição, com as alternâncias, com as mudanças de posição, de prestígio, com as alternâncias, por exemplo, de profissão, emprego, desemprego, ganha mais, ganha menos. Todas essas coisas elas ficam melhor digeríveis
se nós estamos nos vendo como seres divinais. Então, eu posso ver Deus numa relação de cumplicidade, de intimidade, de reciprocidade. Porque esse Deus, ele está presente num processo de aperfeiçoamento em dupla. Por isso que a relação, ela passa a ser uma relação romântica, com perspectiva de ser conjugal, e não cão-jugal, onde a gente vai se morder um ao outro com raiva, né, com as nossas encrencas. Cão-jugal foi ótimo, gostei. Nós sabemos, né, que Deus está sempre conosco, não é? Mas a gente escuta algumas pessoas dizerem assim, olha, eu me sinto abandonado por Deus, né? Ou Deus não está me, Deus me esqueceu de mim. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Nós podemos dizer que elas estão inconscientes de Deus. Como alguém que está embaixo do sol, a pino, e fecha os olhos e diz, eu estou no escuro, eu estou no escuro, eu estou no escuro, o sol me abandonou. Então, a divindade não nos abandona porque nós somos inerentes à divindade, criados e como peixes dentro do mar, vivemos dentro dela. Mas nós podemos nos fechar para a divindade e nos mantermos, diríamos assim, numa perspectiva de ostracismo e de alienação da divindade e brigarmos com a divindade e reclamarmos de abandono, de desprezo, de perseguição, de desprezo mesmo. É muito comum o abandono e o desprezo, mas na verdade não é isso. O que há é uma inconsciência do meu coração que está fechado para o divino. O divino não nos violenta, ele espera que a gente se abra. Então, o coração é que precisa se abrir para o divino. Nós habitamos o coração da divindade, mas o nosso coração está fechado para que a divindade penetre. Então, a gente precisa pegar uma maçaneta e abrir, porque não é Deus que está ausente, sou eu que estou ausente de Deus. Fechando a nossa conversa, Alberto, como vivenciar realmente esse enamoramento na relação com o outro, no sentido do que o Evangelho nos mostra, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como seria isso na prática? Na prática é ensaiar, botar um pouquinho mais de amor no cotidiano, a partir da relação nossa dentro do lar. E depois expandido para as outras relações. Porque Deus se revela no encontro. Eu não posso amar a Deus se não amo o outro. Mas eu não posso amar o outro se a mim mesmo eu não tenho essa relação de auto-amor. Então é necessário desempenhar uma decisão de colocar mais amor nas minhas relações. E se eu faço, eu vou reencontrando um sentido para a vida e vou percebendo que a divindade está, desde quando eu cultivo a planta, como eu arrumo o quarto, como eu trato as coisas sem me aprisionar por elas, sabendo que eu não tenho nada, eu retenho como alguém que recebeu por empréstimo. E por isso eu não me apego a nada, mas dou um trato de beleza, de encanto, de utilidade às coisas. E na relação com as pessoas e com as coisas vivas, os animais, os vegetais, eu estabelecer relações de apreço, de cuidado, de atenção. A partir do lar, se eu treino isso, que é o lugar mais desafiador e que nos implica mais porque tem mais tempo e tem intimidade, até o porteiro do prédio. É difícil ver uma pessoa cumprimentar o porteiro do prédio. Precisa ser Ano Novo, Natal. Cumprimentar, mas não só cumprimentar, às vezes estender a mão, tocá-lo, dispensar um tempo com ele, agradecer, por exemplo, ao balconista que está atendendo você quando você recebe algo e quando você devolve, por exemplo, o prato, o implemento de que você se serviu ao outro. Agradecer 2 vezes, olhar para a pessoa. Por exemplo, no supermercado, você está no supermercado, você não olha para a pessoa que às vezes está ali fazendo a contabilização do que você está comprando, porque também ela não olha para você, ela fica presa na máquina, ela está atendendo a 100ª pessoa. Você olhar o nome no crachá, tratá-la pelo nome, sorrir amistosamente para ela, estabelecer um pequeno elogio para tornar menos
pesaroso aquele trabalho que às vezes está cansativo, você percebe que a pessoa está cansada, e fazê-lo de uma forma graciosa, de uma forma espontânea. Colocar amor no cotidiano, em tudo que a gente encontrar, em todas as nossas movimentações. Se nós conseguirmos fazer isso, nós seremos agraciados por uma comunhão com o divino. Porque nós não podemos compreender o divino na sua totalidade, mas nós podemos participar com ele no exercício da amorosidade, que é o que nos une. Eu mergulhando no exercício do amor, eu estou mergulhando na natureza divina. E eu estou desfrutando disso e saboreando isso no trato com tudo que me acontece no meu campo relacional. Se eu colocar um pouquinho mais de amor no meu dia a dia, do meu animal ao vizinho de porta, que é uma pessoa intragável, e trazer um pouquinho de cortesia social com ele, cumprimentá-lo ainda que ele não me corresponda, eu vou me sentir coparticipante do divino. É como se eu estivesse com o divino estivesse comigo, e isso se espraiasse em bênçãos, como quem irradia a luz. Se o outro vai se beneficiar da luz, aí já é uma escolha do outro. Mas eu terei feito a minha melhor escolha. Eu quero amar a Deus, é namorado dele todos os dias, amando os outros como a mim, eu me amo. Oh, querido Alberto, gratidão pela sua participação aqui no Congresso, a participação conosco aqui no Ponto a Ponto, e que você possa deixar a sua mensagem para aqueles que estão nos vendo. Insista, porque a vida vale a pena. Não menospreze os convites que a vida te faz. Não relegue para segundo plano as pessoas que você acha que te atrapalham. Valorize aquelas que estimulam para frente. Mas, acima de tudo, assume o compromisso contigo de que quanto mais vinculado a Deus, mais tu estás vinculado com o mundo que você foi chamado a sacralizar, dando o ensejo de poder tornar a tua vida uma vida digna de ser vivida. Então, queridos e queridas, ficamos aqui com mais um Ponto a Ponto, refletindo, como o nosso querido Alberto falou, gotas de amor no nosso dia a dia. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Obrigada.